Eu passei mais de 100 horas seguindo o caminho de Geralt de Rivia. Matei monstros, joguei Gwent, joguei muito Gwent. Tomei decisões que destruíram vidas e no final consegui a platina. Mas depois de fazer tudo isso, uma pergunta ficou: o que faz The Witcher 3 continuar sendo tão especial? É o que eu pretendo responder com esse vídeo. Mais um vídeo, aliás, desse quadro, que é Até a Última Conquista. Acho que a primeira coisa que eu posso falar sobre o jogo, ou que eu posso não, que eu deveria falar, é o protagonista, o Geralt. E assim, ele não é só um personagem legal, sabe? Um personagem que, nossa, olha só as coisas que ele faz, olha só o jeitão dele, sisudão, que foda. Cara, não, o Geralt, ele é muito mais do que isso, sabe? Ele é um personagem que você constrói praticamente, mas que ele já tem uma personalidade própria. Ele já tem um passado, ele já tem as opiniões dele. Mas as decisões do jogador acabam determinando como que o Geralt ele será no futuro do jogo. E eu acho que isso é um casamento perfeito, porque não é um personagem que, sabe, ele só existe ali, que ele é alheio a tudo. Ele tem os seus pensamentos, então eu acho que isso faz dele um personagem vivo, sabe? Faz dele um personagem não só que você tá controlando ali na aventura, mas não, que ele tem uma jornada de fato acontecendo. E eu acho que talvez o personagem que seja não o contraponto, mas que reforce isso é a Ciri, porque como que é a relação do Geralt e da Ciri é construída? É uma relação de pai e filha. Um pai adotivo, no caso. E eu acho que é bem interessante, porque em grande parte das escolhas do jogador, em poucas, principalmente quando você tá atrás da Ciri, o jogador tem total interferência, sabe? Na questão do sentimento do Geralt pela Ciri. Você consegue perceber que isso é uma coisa do próprio personagem, sabe? Não é uma coisa que você vai induzindo. Quando você encontra de fato com a Ciri, você consegue induzir algumas coisas em como que vai ser a relação dos dois, de fato, né? Você vai tentar proteger ela o tempo todo, ou você vai dar mais autonomia pra ela, mostrar que você confia nela, de que ela não necessita de uma proteção, sabe? Então, é uma bela mistura de o personagem que já existe, que já tem a sua personalidade, com que o jogador vai moldando, sabe? Acho que é um ótimo exemplo. E toda a relação do Geralt com a Ciri eu acho maravilhosa. Você consegue ver pelo texto do jogo que o Geralt ele realmente se importa com ela. Eu lembrei muito de The Last of Us enquanto eu jogava, por ver muito a relação do Joel e da Ellie, né? Eu sei que não é uma relação tão parecida, apesar do Joel ser tipo um pai adotivo pra Ellie, né? Mas é uma relação diferente porque são mundos e personagens diferentes. Mas eu encontrei muitas semelhanças nisso, sabe? E, cara, eu realmente comprei a ideia de que ela é tipo uma filha pra ele, entende? Então, é um personagem que, cara, é maravilhoso. O que eu não posso dizer que eu achei tão maravilhoso assim, mas foi por mais. Mas porque eu sou. Sei lá, cara, não sei. É porque assim. A gente tem a relação do Geralt e da Yennefer, ou, né, do Geralt com a Triss. E, cara, eu não gostei muito da Yennefer, apesar de eu achar que o jogo deixa bem claro que o Geralt gosta da Yennefer, né? E, mesmo assim, cara, eu não conseguia me importar porque eu achava ela muito cuzona, sabe? Mas, conforme eu ia conhecendo mais a personagem, eu via que isso fazia sentido, né? E que o Geralt perto dela, ele tem uma outra personalidade, sabe? Ele é meio bobão perto dela, né? Falando de sexo o tempo todo, né? Tendo insinuações. O jogo tem muito disso, né? Não é só com a relação com ela, mas ela tem uma personalidade forte, sabe? E a Triss, não que a Triss seja bobinha, ela também tem uma personalidade forte, sabe? Mas eu vejo que ela demonstra muito mais gostar do Geralt. E, cara, é uma relação que ela é foda, porque assim, você fica
pelo menos comigo foi assim. Você fica indeciso do que fazer, né? Apesar de eu ter me decidido rápido que eu queria um final com a Triss, porque eu gostei muito mais dela, sabe? Eu achei ela uma personagem mais interessante, sabe? É que assim, eu também não joguei os outros jogos pra saber de tudo, enfim. Foi tudo com base nesse. E eu achei que a Triss, ela me cativou mais, entende? A relação dela com o Geralt eu achei mais palpável. Agora, com a Yennefer, eu achava que era um negócio muito mais romance adolescente em alguns momentos, sabe? E era tipo, ai, vamos fazer sexo, ai, olha o unicórnio que a gente... Sabe? Eu acho que a relação com a Triss era uma coisa mais madura, talvez, né? Mas eu entendo quem escolhe a Yennefer, né? Mas eu realmente não consegui. Até quando eu fui fazer o NG+, eu escolhi a Yennefer, eu não senti afeição por ela, sabe? Eu ficava com mais pena de rejeitar a Triss do que, né, qualquer outra coisa, assim. E ainda nessas relações do Geralt, a gente tem o Dandelion, que é o baba-ovo do Geralt, que assim, eu acho que é um personagem interessante por sempre estar ressaltando os feitos do Geralt, apesar dele usar isso ao seu favor. Eu acho que é um personagem que é interessante, mas não é tão explorado assim, sabe? Por mais que faça umas missões secundárias ali com ele e tudo mais, eu acho que fica meio, sabe, elas por elas. Mesma coisa do Vesemir, que ele é o mentor, o mestre do Geralt, sabe? Mas eu consigo já ver uma relação melhor desenvolvida aqui com esses dois personagens, apesar de eles conviverem bem pouco no jogo, né? Você vê bem pouco do Vesemir. E eu acho que é uma relação que é bem mais crível, e quando o Vesemir vem a falecer, eu senti, sabe, a morte dele. Eu realmente senti como se fosse um personagem que... como se ele representasse algo pra mim quanto jogador, sabe? Então eu achei que é um personagem que foi bem desenvolvido, que é bem colocado na trama também. Diferente um pouco do Zoltan e do Lambert, que são meio ali recorrentes, tudo mais. O Geralt respeita eles respeitam o Geralt, mas assim, eu não achei que fosse tão bem desenvolvido, né? Mas acho que não atrapalha também, né? E assim, eu queria que o Geralt terminasse com a Triss, e de fato eu consegui. Mas isso não impediu que eu destruísse completamente o final da Ciri, cara. E já falando da Ciri, né? Cara, uma das coisas que eu mais sofri nessa primeira jogatina foi que eu deixei a Ciri morrer no final. E, nossa, cara, isso daí me devastou, cara. Devastou ainda, né? Nem devastou. Isso nossa, acabou comigo porque, cara, eu gostei muito da Ciri. Eu comprei a relação do Geralt com ela, né? Eu comprei muito essa relação. Eu queria salvar ela, sabe? E assim, vale ressaltar também que eu joguei esse jogo aqui às cegas. Eu não sabia de nada que ia acontecer e tudo mais, eu não sabia. Eu não sabia nem que tinha outros finais. Aí quando eu vi que a Ciri morreu, que tem lá o epílogo, que o Geralt vai atrás da Moira que sobreviveu, eu fiquei assim, cara, não é possível, a Ciri não morreu. Eu fiquei, sabe, em estado de negação o tempo todo. E de fato ela morreu, né, nesse final que eu consegui. E comecei a ir atrás dos outros finais, aí que eu fui descobrir os outros finais, que algumas escolhas que eu tive ali que não foram legais. Tipo, eu escolhi muito proteger a Ciri em algumas coisas, sabe? Então eu acho que talvez isso que tenha resultado o final ruim. E falando na Ciri, acho que aqui abre uma pergunta bem interessante sobre o jogo. The Witcher 3 é realmente sobre o Geralt? Eu fiquei pensando muito nisso, na jornada dele, no que ele faz, no que ele deixa de fazer, tudo mais. E, no caso, em tudo que eu fiz, né? Porque eu fiz tudo nesse jogo. E quando eu via os trechos da Ciri, eu fui entendendo a importância dela pro enredo final, sabe?
é que o jogo ele passa boas horas de você só investigando, você querendo saber onde a Ciri tá. Quando você encontra realmente com a Ciri, cara, já deve ter passado, sei lá, 40, 50 horas de jogo. E, sabe, isso é muito fácil do jogador ir se perder. Sabe, tipo, qual que é o objetivo final do jogo? O que que o jogo tá querendo me dizer? Sabe? Então, é bem fácil do jogador se perder. E quando tem lá um momento onde a caçada selvagem ataca o castelo dos bruxos lá, é onde eu vejo que o jogo ele tem uma virada. E por mais que você jogue flashbacks com a Ciri, não fica tão claro ainda sobre o que que a história tá querendo contar. E a partir do momento onde a caçada selvagem enfrenta os bruxos, eu acho que o jogo começa a deixar mais nítido que a história é a partir da visão do Geralt. Mas a protagonista da história de verdade é a Ciri, entende? E eu acho que isso é bem interessante, porque ela tem várias camadas, ela tem várias histórias que o jogo ele explora, só que não por meio da visão da Ciri, por meio da visão do Geralt. Então é como se assim, estamos falando sobre um personagem que ele é muito foda, sobre as relações dele e tudo mais. Só que o espectador não sabe quem é esse personagem ainda. E tudo isso vai convergir num final. E lógico, eu acho que talvez o fato do jogo ter 3 tipos de finais, se eu não me engano, não sei se tem mais, eu acho que atrapalha um pouco, né? Ainda mais que assim, a essa altura já foi confirmado The Witcher 4. Eu já sei que vai ter a Ciri como protagonista praticamente ali, né, no jogo. Então, sabe, por mais que eu acho que não estava nos planos da CD Projekt fazer o The Witcher 4, eu acho que o final ter esses vários finais é meio paia, sabe? Eu acho que poderia ser algo mais fechadinho, entende? Eu acho que poderia ser algo mais fechadinho e trazer um desfecho mais feliz. Não vou dizer feliz assim, lógico, em um final ela morre, no outro ela vira uma bruxa, e no outro ela vira rainha lá da porra toda. Então, né, são finais bem diferentes assim. Mas eu acho que deveria ter um final fechado, correto ali, sabe? Um desfecho melhor pra história dela, não deixar um negocinho aberto em que o jogador vai alcançar o final. Acho que essa não foi a melhor maneira, sabe? De fechar esse arco da Ciri. E tudo que vai mostrando sobre ela, a relação dela com o pai, que é uma coisa que eu perdi na primeira vez que eu joguei, eu fui só ver mais, assim, na segunda vez, que tem uma parte lá de diálogo da Ciri com o pai, tudo mais, toda a questão da liberdade dela, de ela ter autonomia pra fazer as coisas, que é uma coisa que eu brequei um pouco ela no começo, porque eu não queria jogar com ela. Eu não queria jogar com ela. Essa proteção excessiva que você, jogador, tem com ela também é uma coisa que atrapalha. Tudo isso vai contribuindo pra você fazer o final ruim, né? Então, você confiar nela é uma coisa que é bem importante, principalmente pra quem quer chegar no final bom do jogo, não sei. Pra mim, cara, assim, pra mim não tem discussão de que o final onde ela vira bruxa é o melhor final do jogo. Pra mim não existe discussão. Então, todas essas escolhas que tem, tudo que gira em torno dela, cara, é tudo muito bom, é tudo muito bem feito, mas ao mesmo tempo, tudo isso é meio que mentiroso de alguma forma, porque o jogo ele quer que você faça a coisa certa em relação a ela, mas que o jogador acaba escolhendo, e assim, as escolhas do jogador têm peso, e isso é uma coisa boa pro jogo, mas que, cara, eu não consigo gostar tanto disso, sabe? Apesar que no final que ela morreu, cara, isso me impactou bastante. Isso me impactou bastante porque eu fiquei na bosta, cara. Porque eu não queria que ela morresse. Eu não queria que ela morresse. Então, é legal essas escolhas terem impactos no jogador, mas que no final de tudo parece que é uma sensação fake, sabe? Parece que é um final que é tipo assim, vamos supor, igual o Resident Evil 9 Hacking lá, que tem 2 finais.
Tipo, é óbvio qual que é o final certo, porque o final onde o Leon morre é um final que termina de uma maneira abrupta, é um final bosta, vai. É um final muito bosta, enquanto que o outro final ele é mais bem construído, entende? E por mais que o final ruim desse jogo ainda seja bem construído, você saber que vai ter o The Witcher 4, sabe, torna isso tudo ruim. Então, eu acho que se não houvesse um The Witcher 4 no futuro, um trailer que a gente já viu, talvez fosse melhor, mas assim, eu acho que não combina com a história, porque, cara, o Geralt, ele não merecia esse final. A Ciri não merecia esse final. E por mais que eu entenda também que existam histórias onde nem sempre as coisas boas acontecem no final, eu acho que esses personagens mereciam um final melhor. Porque, cara, eu já adianto um tópico que eu vou falar, mas o mundo de The Witcher 3 é uma merda, sabe? Não porque o jogo é ruim, não é isso. Mas que as pessoas só se fodem, entendeu? As pessoas só se fodem, então, porra, vamos trazer uma coisa boa pro jogo, pelo menos, sabe? Trazer um desfecho bom, tá? Pra encerrar o jogo lá em cima. E de fato, quando você tem o final bom do jogo, você, cara, termina com o auge, sabe? Você fala, porra, que jogo foda, entende? Apesar de que, mesmo tendo um final ruim, eu fiquei com essa sensação de que é um jogo muito foda, mas que ficou um gosto amargo, sabe, no final. E, cara, eu platinei o jogo. Eu fiquei mais de 200 horas jogando esse jogo, e mesmo assim, na minha primeira jornada, eu vi a Ciri morrer. E isso acabou impactando todo o resto. Porque eu joguei as duas DLCs com aquele sentimento de angústia. Foi assim, caralho. Eu vi o final do Geralt com a Triss, eu consegui o que eu queria, né? Mas ficou faltando algo, entende? E quando eu fui rejogar o jogo, né, na Marcha da Morte, cara, foi uma sofrência. Foi uma sofrência. Mas isso aí a gente vai explicar daqui a pouco. O que de fato eu acho que é relevante a gente pontuar aqui são as histórias secundárias. E já adianto, né, falando do jogo em si, né, a gente consegue troféus relacionados à história, obviamente, né, que são aqueles troféus que vêm com o tempo. E tem histórias secundárias que tem troféu também, um troféu específico, caçada também que tem troféu específico. Então é legal você fazer de tudo no jogo, porque você vai acabar ganhando de tudo, assim, sabe? Você vai ter... Eu acho que eu até me enrolei até, mas eu acho que você vai sendo recompensado, sabe, por fazer algumas missões. Porque se você olhar o troféu e você ver o nome da missão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas que você acaba ganhando porque, né, você concluiu, matou determinado bicho. Que às vezes na descrição do troféu tá pra você matar o bicho específico, sabe? Então, essas histórias secundárias, tanto as caçadas, elas são importantes pro jogo também. Não só pra expandir a história, porque assim, não expande a história do Geralt, assim, tipo, traz informações marcantes sobre o Geralt e tudo mais. Só que são histórias que valem a pena pela criação do mundo, pra você entender melhor o mundo, sabe? E eu acho que talvez a melhor missão pra exemplificar isso tudo é o Barão Sanguinário. E assim, não é simplesmente vai lá e mata um monstro X, que nem é o contrato de bruxo que eu falei, né? Então aqui, a missão secundária, eu diria que seria uma história secundária, porque existe uma história familiar de abuso, culpa, consequências, e cara, cada história secundária tem um desfecho diferente, sabe? Além do Barão Sanguinário, eu também lembro muito da história da Keira Mertz. É Keira Mertz? Não é? Acho que é Keira Mertz. Que você pode terminar a missão secundária dela com ela se aliando a você ou você matando ela, entendeu? Então, eu acho que são dois extremos ali que são bem interessantes de se explorar. E eu acho que é legal você fazer essas histórias secundárias, não só pra quem vai atrás do troféu, mas também pra quem quer conhecer mais do jogo, quem quer explorar mais do jogo, né? E quando eu fui ver a lista de troféu, eu vi o troféu lá, Amizade Colorida, que é de você concluir a trama secundária da Keira Metz. Só que assim, se eu matar ela, ok, eu concluí a trama.
Só que se eu deixar ela viva, né, e ela entrar pro meu bando ali, entre aspas, vai contribuir para um outro troféu lá na frente, que é o de juntar um monte de gente para me ajudar a deter a caçada selvagem, entende? Então uma coisa ela vai se conectando com a outra, e cara, isso também é muito foda, porque isso não deixa com que os troféus sejam apenas avulsos, sabe? Isso dá um peso também pra quem quer conquistar os troféus, óbvio, né? Se você não liga pra troféu, foda-se, né? Mas eu acho que isso tudo é bem importante, bem interessante também. Eu gosto muito desse senso de que tudo faz parte da mesma história, sabe? Não é... Os troféus, eles não estão à parte, assim, sabe? É como se os troféus fizessem realmente parte do que é o jogo, sabe? Tem coisas aleatórias? Tem coisa aleatória, tipo, mate 20 inimigos fazendo tal coisa, mas eu acho que ainda assim, esses troféus acabam ajudando você a explorar mais as mecânicas do jogo, porque esse jogo tem muita mecânica. Mas, enfim, tem uma outra missão também, que eu acho importante ressaltar ela, que é a Senhora da Floresta, e ela é muito boa pra falar da questão da moralidade do seu personagem. É a missão que tem uma raiz de árvore, ou é sei lá que porra que é, que tá preso lá, e ela pede pra você ajudar ela a colocar o espírito dela num cavalo, alguma coisa assim. E na primeira vez que eu fiz, eu ajudei, eu coloquei o espírito dela no cavalo, e assim, eu fiquei sem entender porra nenhuma dessa missão no começo. Mas depois, na segunda jogada, que eu matei ela, né, aí eu entendi essa questão moral do jogo, né, das suas escolhas terem peso, entende? Daí que eu fui compreender melhor tudo isso. Eu acho que esse jogo, ele peca pelo excesso em alguns momentos, porque ele tem tanta coisa, mas ele tem tanta coisa que é assim, vamos lá, você tá começando a jogar o jogo, aí você tem as poções, você tem os sinais de bruxo, você tem que upar o seu personagem, você tem as espadas que você quer usar uma boa, você, além disso, tem a espada de prata e a espada de aço, né? Tem o conjunto de armadura, tem assim uma porrada de coisa pra você fazer. E junto disso já tem as missões. E cara, as missões, elas têm muito diálogo, elas têm muito texto. E se você ir escolhendo sem pensar, que nem eu fiz em algumas, você perde muita coisa, sabe? Você acaba perdendo e deixando passar informações que são relevantes ali pra construção do mundo. Eu vi gente falando que achou esse jogo uma merda, sabe? E, cara, eu não consigo não pensar de que essa pessoa que achou o jogo uma merda, ela jogou o jogo com o cu. Porque não é possível, cara. Não é possível. Porque tudo tem aqui... Cara, você quer um jogo que tenha combate, que seja desafiador? O jogo te entrega. Você quer um jogo que não seja só montar qualquer build? Foda-se. Esse jogo tem isso também. Você quer um jogo em que você tenha que usar poções, não sei o quê, que ele seja um pouco mais complexo na criação do personagem, que você usa magia, que você usa espada, que tenha um monte de monstro. Esse jogo tem tudo. Esse jogo ele é um jogo completo, sabe? Ele é um jogo completo. E só que se você não prestar atenção, se você não entrar pra jogar o jogo de fato, você vai achar o jogo uma merda, entende? E essas histórias secundárias, que são longas, sabe? Tem algumas aqui que, pelo amor de Deus, cara, são grandes. Cara, você vai perder muita coisa. Eu quero só prestar atenção na história principal, o resto foda-se. Cara, esse é um jogo em que as histórias secundárias, elas são tão boas, algumas eu arrisco dizer que até melhores do que as histórias principais desse jogo, sabe? Então, é bom prestar atenção nesses detalhes. Mas eu não quero ficar lendo, eu não quero ficar ouvindo o papinho e tudo mais. Eu entendo, eu entendo de fato, mas, cara, esse é um jogo pra você admirar ele, cara. E é um jogo que, assim, eu joguei ele por 200 horas, mas eu fiquei mais tempo coletando coisa, matando bicho, do que ouvindo diálogo, entendeu? Lógico, tem um diálogo que é foda, né, que você acaba deixando passar mesmo, mas que... Porra, você tá fazendo por tanto tempo caçando, matando bicho, que quando tem uma conversinha, é o momento que você relaxa, que você fica de boa. Apesar de que eu acho que tem diálogo que é extremamente exagerado de grande, mas, enfim. E pra você ter uma dimensão do quanto as histórias secundárias desse jogo elas são importantes,
Para você ter um desfecho satisfatório com a Yennefer ou com a Triss, é necessário você fazer histórias secundárias, né? Eu não lembro o nome da missão da Triss, mas você tem que fazer 2 missões ali secundárias com ela para poder terminar junto dela, né? E o que mais vem na minha cabeça é a missão da Yennefer, que é o último desejo. Por que ela fica na minha cabeça? Porque na primeira vez que eu fiz, eu tava realmente prestando atenção e eu já tava determinado a não terminar junto dela. Então, foi uma missão que eu fui fazendo com cuidado para poder rejeitar ela no final. Já na segunda jogatina que eu fiz, eu pulei essa missão e eu não terminei com ela. Mesmo querendo terminar com ela, né, terminar junto dela, né, eu não consegui porque eu não fiz essa missão. Que é toda uma missão que eles... foda-se, não importa a missão. Mas é uma missão falando que talvez a ligação do Geralt com ela seja através de magia. E eles desfazem a magia e assim, você tem a opção de responder que você ainda ama ela e de que não, você não ama ela. É bem simples, né? Mas que é uma missão que ela traz um impacto pro relacionamento final dos dois, né? Então tem bastante... Cara, tem muita missão secundária nesse jogo que é foda. Tem missão que é bucha? Tem, lógico que tem. Mas muita missão que é realmente foda, sabe? O jogo ele não trata as suas missões secundárias como um conteúdo secundário. Eu acho que isso é muito mais interessante do que simplesmente enfiando um monte de missão secundária, sabe? Apesar do jogo acabar enfiando algumas missões secundárias ali, que eu acho que não precisava. Antes de ir pro próximo tópico, eu acho que um subtópico que a gente pode adicionar aqui em relação aos troféus é que esse jogo tem muita coisa que é perdível e tem muita coisa que é fácil. Se você só ler a descrição dos troféus, você pode até ficar assustado, tipo assim, nossa, que porra que você tem que fazer aqui, sabe? Mas que eu acho que ela é confusa quando você não conhece o jogo. A partir do momento que você conhece, sabe? Fica tudo muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo de uma missão que é aqui, vamos cozinhar. Aprenda 12 fórmulas de poções. Cara, essa missão em específico, essa missão não, né? Esse troféu em específico, eu fiquei no começo desesperado. Nossa, vai ter muita coisa perdível, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. E cara, no final eu ganhei esse troféu e tipo assim, eu falei, nossa, já ganhei esse troféu? Foi muito rápido, sabe? Então tem muita coisa que às vezes assusta, mas que não necessariamente você tem que ficar se preocupando, sabe? Lógico, tem troféu que você precisa realmente dar uma atenção melhor pra ele, né? Por exemplo, adquirir as cartas de Gwent, vencer o torneio e tudo mais. Isso daí é coisa que você pode realmente perder no jogo e ter que refazer tudo por causa desse troféu, né? Então, tem coisas que você precisa ter uma atenção, mas assim, conhece o jogo primeiro, vai fazendo com calma, vai sempre salvando o jogo, que é uma coisa que é importante, que daí você consegue pegar esses troféus aí de uma maneira mais simples. E assim, e por falar no Gwent, esse é um tópico que eu queria muito falar sobre ele, porque assim, eu fui de... Cara, não quero jogar essa porra desse jogo até... Mano, preciso de todas as cartas, eu quero jogar, sabe? Eu fui do céu ao inferno, mas do inferno ao céu com esse jogo. E eu acho que essa parte, ela combina perfeitamente com toda a experiência que eu tive, porque... Cara... Quando eu comecei o jogo, eu falei assim, mano, eu não vou ficar jogando carta, mano. E eu sabia que tinha troféu com isso, eu fiquei, não, mano, puta que pariu, cara, por quê? Sabe? E jogando, depois que eu entendi... Cara, isso que é foda, cara. Quando você não entende o jogo, quando você vai lendo, que nem o exemplo que eu disse agora dos troféus, te assusta, sabe? Quando você vê a quantidade de carta que você tem que pegar, né? E por mais que eu tive um trabalho muito grande, assim, com as cartas... Cara, eu não senti isso de uma forma negativa em momento algum, sabe? Tipo, eu queria realmente pegar as cartas e eu queria usar essas cartas em jogo, sabe? É muito foda, porque daí, assim...
no primeiro momento eu fiquei, eu não vou perder tempo jogando essa porra. E depois eu tava, tipo assim, procurando, cara, eu preciso da carta do Greenfield Rivers Dragon Hunter. Eu preciso da carta do Mid-Cops ali. Eu preciso fazer o troféu de aposta alta. Eu preciso achar as cartas perdíveis. Aonde que tá essas cartas perdíveis? Você tem que procurar em algum comerciante X. Então vamos atrás de todos os comerciantes do mapa do jogo, sabe? E foi uma coisa que eu até lembro quando eu consegui o troféu de ter todas as cartas de Gwent. Eu liguei o videogame, era, sei lá, 11h30 da manhã. Isso num sábado. E, cara, eu fui conquistar o troféu 6h30 da tarde. E assim, eu fiquei das 11h30 às 6h30 jogando direto o jogo. Eu pegava as coisas pra comer, assim, eu tava comendo na mesa do computador, que eu tava jogando no computador no dia, né, a placa de captura, comendo alguma coisa aqui, tomando alguma coisa e, tipo, jogando, procurando as cartas o tempo todo. E, cara, foi engraçado porque eu não senti todo esse tempo que eu fiquei sentado, sabe, eu não senti. E no dia até eu ia no cinema pra assistir o filme da Odisseia. E, cara, eu esqueci completamente de tomar banho, eu esqueci completamente de tudo. Eu queria o troféu da carta do Gwent, sabe? E eu consegui, né, esse troféu e eu fiquei tipo, cara, nossa, parece que eu tirei um peso das costas, entende? Porque o fato de eu saber que o jogo tem muito troféu perdível, eu falei assim, mano, eu preciso otimizar muito a minha segunda jogada pra eu não precisar ficar focando nisso e tudo mais. E de fato, cara, na segunda jogatina eu não precisei ficar me preocupando com mais nada, né? Eu pulei todo esse negócio de carta, de Gwent e tudo mais, então foi, nossa, muito mais rápido. Uma coisa que eu gostei muito no jogo foi que no começo eu ficava muito pensando, nossa, que armadura que eu vou usar, que espada que eu vou usar, tudo mais, e eu fiquei meio, putz, eu não consigo encontrar uma armadura que seja bonita, que seja legal, e diferente dos outros jogos, tipo Dark Souls ou até mesmo Nioh, tudo mais, que você acaba pegando loot de muitas dessas armaduras, é que você tem que fabricar essas armaduras. E tem caças, não sei o nome, caça ao tesouro, né, que você faz, que você encontra certos equipamentos, né, que são as escolas do bruxo, a escola do lobo, a escola do gato, do grifo, não tem escola do bruxo, tá? A mantícora, tem várias escolas aí que você vai encontrando um equipamento e você de fato vê o que serve melhor com a sua jogatina. E, cara, eu peguei a do lobo, porque foi a que eu achei mais bonita, né? Eu acho que a do gato combinava mais com a minha gameplay, mas eu acabei usando a do lobo até o final do jogo. E esse equipamento, ele não reforça só, tipo, qual é o estilo de build que você tá fazendo, mas ele tem muito da questão da identidade do bruxo também, sabe? E, cara, eu acho que essas armaduras, elas têm visuais únicos, e é um ponto muito alto do jogo, sabe? Não é simplesmente vou usar qualquer coisa aqui e foda-se, sabe? No começo, você usa, tipo, uma espada improvisada, você pega qualquer armadura e tudo mais, vai vendo pelo nível. Só que depois que você entende como que funciona essas armaduras e tudo mais, é uma outra coisa que você tem que ter muita paciência, porque, cara, é muita informação que tem, cara. Nossa senhora, muita informação mesmo. Mas depois que você entende como é que tudo funciona, como é que você fabrica tudo certinho, você acaba pegando um gosto pela armadura. E você não quer trocar. E foi o que eu fiz. Cara, eu peguei o Grande Master da Escola do Lobo. Não troquei. Aparecia a armadura melhor pra mim. Não queria saber, cara. Eu queria ficar com aquela lá mesmo. E eu platinei o jogo dessa forma. Só que no começo, isso acaba chateando um pouco você, porque assim, você é feito de papel no começo. E por mais que você coloque uma armadura de nível foda, parece que aquela armadura ela não sustenta em nada, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a afastar os jogadores também. Porque o jogo já é complexo. E tem essa questão da armadura também, de você tomar uns 2, 3 tapas ali e você já morre. É foda, sabe? É bem complicado. Mas, além da armadura, você consegue espadas também próprias, né? Que você pode acabar se afeiçoando a elas. E uma delas, que inclusive tem um troféu da DLC pra você pegar ela, é a Aerondight. Cara, que espada foda, mano. E eu acho muito foda, porque assim, você precisa
passar por todo um processo de descobrir as virtudes pra poder conseguir a espada. Aí você enfrenta o cara lá pra mostrar que você é digno e tudo mais. E, cara, além dela ser uma das melhores espadas do jogo, ou a melhor, não sei dizer, sabe, até a espada que você vai usar, ela tem uma história, ela tem uma justificativa pra você pegar. Não é só tipo, dropou uma espada foda aqui, então eu vou pegar ela. Não, não é isso, sabe? E, cara, esse jogo ele é cheio de identidade, ele é cheio de coisinha. E, cara, de fato, eu entendo, é um jogo extremamente longo, mas, olha, vale cada segundo que você passa nele. Cada segundo. Quando eu peguei a Aerondight, eu tava no final da segunda DLC já. Tava no final da minha jornada, né? E então eu fui aproveitar a espada de fato no NG+. Só que eu entendo que quem joga esse jogo já direto no Marcha da Morte, pensando em platinar rápido, talvez não aproveite tanto ela. Eu acho que eu aproveitei muito ela, porque no Marcha da Morte, que é um dos tópicos que eu pretendo abordar aqui, o jogo tava realmente difícil, mas que ela facilitou muito a minha vida. Então, eu acho que acaba contribuindo muito a história que o jogo dá pra aquela espada, pra história que você tá criando na sua gameplay, na sua jornada, sabe? Então, são coisas que acabam confundindo muito o seu sentimento durante o jogo. Cara, e isso é muito foda. Isso é muito foda. E apesar de eu já ter falado bem brevemente sobre os contratos de bruxo e as histórias secundárias, eu acho que vale eu falar sobre os monstros e os contratos desse jogo. Não vou ficar falando sobre cada tipo de monstro, porque senão, nossa senhora, a gente ia terminar esse vídeo aqui em 50 horas. Mas eu acho que o jogo ele faz bem em transformar um monstro em problema, não apenas em inimigo, sabe? Então, antes de você enfrentar a criatura, não é só você chega lá, viu a criatura, matou a criatura, acabou. Não. Esse processo também pode acabar irritando também. Eu me irritei em alguns momentos, mas assim, você vai, investiga, descobre os hábitos, identifica a fraqueza, prepara o óleo, prepara a poção, aí você vai caçar. E esse passo a passo, né? Lógico, faz toda a diferença você preparar o óleo e a poção. Faz toda a diferença no final. Se você não usa isso daí, você vai sofrer um pouquinho mais, porque, cara, os monstros, eles são normais, assim, tem alguns que são mais difíceis do que outros, mas geralmente monstros que atacam em bando, tipo os carniçais, os neckers, né? Mano, se você não tiver preparado, se não tiver uma estratégia boa, não tiver o óleo e tudo mais, mano, os bichos vão comer seu rabo, entendeu? E o jogo aí não tem pena de você, não. Você quer enfrentar os bichos? Às vezes o bicho tá, sei lá, 2 níveis acima de você. Ele vai te debulhar, cara. Ele vai te debulhar. Tem um bicho diferente, ó, que é o Carniçal Atroz. Tem uma hora que ele fica com uma aura vermelha nele, assim. E, mano, eu demorei pra descobrir o que é aquela aura vermelha. Eu demorei a descobrir. Nossa, como eu demorei pra descobrir. E esse bicho me dava um maior problemão. Sempre me dava problema e eu ficava assim, tipo, mano, puta que pariu, cara, e agora? Sabe? Porque eu não prestava atenção também nas coisas, né? No que usar pra tirar aquela aura vermelha dele. Eu só ia matando e foda-se, sabe? Eu ia sentando a espadada e é isso. Mas não, o jogo tem momentos que é só você sentar a espadada? Tem. Mas que quando você tá fazendo um contrato, é muito pra você entender o que é um bruxo. Então, é como se o jogo estivesse preparando você pra ser um bruxo, sabe? Não é só vai lá e mata e acabou, entendeu? Não é isso. É se preparar, é você fazer o que um bruxo faria nessa situação. E o que o jogo quer de fato te ensinar é que o verdadeiro trabalho de um bruxo não começa quando ele saca a espada. Começa quando ele começa a investigar. E isso eu acho muito foda do jogo. E por falar em muito foda no jogo, quando eu terminei a história, que a Ciri morreu, resolvi fazer a DLC do Heart of Stone. E cara, que DLC foda. Nossa senhora, cara. A história da DLC é onde aparece o Gunter Odin, se eu não me engano. Ou é Gunter Odin. Cara, ele é muito da hora, cara. Ele é muito misterioso. Cara, é muito interessante. Só que daí quando entra a história do Olgierd e a esposa dele lá do mundo da pintura. Nossa, cara, a história dessa parte toda, desse desenvolver ali, cara, é muito foda, mano. É muito foda. Cara, eu senti que essa expansão
ela era uma expansão de história muito da hora, sabe? Eu acabei tendo um desfecho meio broxante, porque eu deixei o Gunter Odin matar o Olgerd, né? Que eu achei que era uma coisa que fazia sentido pra história que eu tinha visto, sabe? Mas tem como você se voltar contra o Gunter. Também eu acho que pode ser que faça sentido, mas que no momento eu não achei. Eu acho que isso aqui é uma coisa bem mais divisiva, sabe? E, cara, é muito foda. É muito foda esse fator divisivo do jogo, sabe? E, cara, que história foda. Tipo, mano, tinha diálogos atrás de diálogo, atrás de diálogo. Teve uma hora que eu tava cansado de tanto diálogo e eu comecei a pular. Eu comecei a pular, porque, nossa senhora, não dava. Mas que tem a partezinha chatinha lá, que é do espírito que entra no corpo do Geralt, daí o Geralt vai lá pra pegar a mulher. Que eu achei meio paia, mas assim, ainda assim tava de boa, sabe? Ainda assim tava tudo bem pra mim. Mas que, cara, que história foda. E pra melhorar tudo, quando eu terminei ela, eu fiquei assim, cara, que DLC foda. Acho que foi uma das melhores DLCs que eu já joguei na minha vida. Aí eu resolvi começar o Sangue e Vinho. Cara, puta que pariu. Eu não fazia ideia do que me esperava, cara. Se a DLC do Heart of Stone eu achei foda, essa daqui eu achei ela maravilhosa, cara. Maravilhosa. Ainda melhor do que a Heart of Stone, cara. Porque não é só uma expansão, sabe? Ela parece muito uma despedida do seu personagem. Porque é aqui onde de fato você vai ter o desfecho da história do Geralt, sabe? E, cara, tudo, a cidade, tudo, assim, o mapa é gigante, tá? O mapa é gigante. Mas a cidade, ela é viva, sabe? Você vê que foi tudo feito com carinho. Tem personagens interessantes, né? Tem o Detlef, tem o Regis, tem a Cyanna, a Ana Henrietta também. É aqui que tem a espada da Aerondight, né? Tem o Corvo Bianco, que é a casa do Geralt. Então, porra, tem tanta coisa aqui, sabe? Tem tanta coisa pra você fazer. O desfecho dela, dos personagens, da história da Cyanna e da Ana Henrietta, no final é meio que foda-se, sabe? Não é meio que foda-se, vai. Tem um desfecho meio trágico ali, dependendo das suas escolhas, né? Eu tentei fazer o final correto, digamos assim, onde eu salvo a Cyanna e mato o Detlef, né? Mas que, sabe, no final eu não tava muito me importando com eles, apesar da história ser muito foda, eu não tava me importando, porque eu sabia que eu tava perto do final do Geralt, e isso fez com que eu quisesse terminar da melhor forma possível, sabe? E quando o Geralt, até achei meio broxante em alguns momentos, que assim, o Geralt ele se aposenta. Então, vamos lá. Eu fiz um par romântico com a Triss. A Triss, ela vai até o lugar, eu me encontro com ela e a gente tem uma conversa. E assim, não é uma cutscene, não é nada. É só uma conversa dos dois. E tipo, terminou a conversa, o Geralt, ele fala que vai sair, mas esse é o momento onde o jogador, ele pode fazer o que ele tiver que fazer no mundo ainda. Fala assim, tem coisa faltando, então você vai lá e faz nesse momento. Mas que a jornada do Geralt acabou. Ele tá com a Triss na casa dele. E é isso, sabe? Esse é o final pra ele. E no começo eu achei meio esquisito, porque eu não tô habituado com isso, né? Geralmente eu tô habituado com o final de ter uma cutscene foda, de ter as letras e tudo mais. Não, aqui é muito tipo uma coisa simples. E eu acho que a simplicidade do momento é o que torna ele tão especial, sabe? E, cara, depois de guerras, monstros, depois da Ciri, da caçada selvagem, de passar por Novigrad, Skellige, Valley, Toussaint, de jogar Gwent, depois de vários contratos, depois de horas jogando esse jogo, né? Você vê o Geralt sentado no seu vinhedo ali, cara, é onde você acaba pensando, porra, depois de passar tanto tempo tentando salvar o mundo, talvez o final verdadeiro de The Witcher 3 seja simplesmente permitir que o Geralt descanse, sabe? Esse é o final, essa é a mensagem final, entende? Então, esse é o desfecho merecido pro Geralt.
é por isso que eu vejo um problema no desfecho da Ciri, dela morrer, entende? Porque eu não acho justo com o personagem. Com tudo que ela já sofreu, com tudo que ela passa, tudo mais, eu não acho justo. Porque isso também vai respingar no Geralt, sabe? E pra mim o Geralt ele merece um final digno, né? E por mais que ele tenha um final digno, eu acho que a Ciri estar viva, ela ajuda a completar esse ciclo, sabe? Então, porra, tudo isso é muito foda. Tudo isso é muito foda, de verdade. E assim, antes de a gente partir pra Marcha da Morte, que foi a reta final da minha platina, eu queria dizer, né, um pouco sobre o mundo do The Witcher. Tem o Pomar Branco, tem Velen, tem Novigrad, tem Skellige. Todos os mapas têm a sua característica única, né? Além dos dois da DLC, né, também. Enfim. Cada um tem a sua característica única e todo mapa é muito foda, a exploração é muito foda. O que eu mais gostei foi de Velen, que é o lugar que é fudido. Lugar, eu falei ainda. O lugar que é fudido, sabe? Tudo é uma merda, é tudo cheio de pântano, é tudo desgraça, sabe? Você vê as famílias e quando você tem a oportunidade de conversar com essas famílias, eles falam, ah, fulano morreu, e tipo assim, a naturalidade que tudo isso é feito, sabe? É foda, cara. É foda. Esse mapa é muito foda, de verdade. Gostei de Novigrad, obviamente. Eu gostei de Skellige. A única coisa que eu não gostei em Skellige foi que pra você poder explorar 100% do mapa, você tem que pegar muita coisa que tá no meio do mar. E nossa, você fica navegando. Nossa, que bagulho chato. Você ficar navegando, cara. É muito chato. Você tem duas coisas que eu odiei nesse jogo. É navegar e andar de cavalo. Porque o cavalo, você quer que ele faça uma coisa, o cavalo não faz. O cavalo não faz. Nossa, que ódio que eu fiquei desse cavalo. Que ódio que eu fiquei desse cavalo. De verdade, de verdade. E na minha jogatina, né, na parte final da platina, eu acho que foi bem interessante passar por alguns momentos onde, cara, eu perdi troféu, né? E eu acho que isso foi interessante porque fez com que eu tivesse que passar por alguns desafios, né, na segunda jogatina. Que foi a Marcha da Morte, que assim, não foi só, vamos fazer a Marcha da Morte e é isso. Não, eu tinha que prestar atenção, porque eu perdi o troféu de corrida de cavalo, eu perdi o contrato do Espírito do Bosque, né, além dos dois troféus de dificuldade, né, que é o difícil e o very hard, digamos assim, né. Além da platina, obviamente. E, assim, eu acho que é interessante ressaltar isso daqui, porque quando eu fui ver guias e tudo mais, falando, eles indicaram que eu começasse direto no Marcha da Morte pra poder adiantar, né, ser mais rápido, e de fato, seria muito mais rápido, ou talvez não, porque, cara, o jogo ele é realmente difícil, ele é realmente difícil. As duas primeiras lives que eu fiz no canal, né, com esse... jogando nessa dificuldade, cara, eu achei o jogo extremamente difícil, extremamente punitivo. E junta isso com você ter que saber usar os olhos, usar bomba, usar poção, tudo mais, comida, sinal, equipamento, né, a dificuldade. Cara, isso tudo aí vai afastar. E quando eu joguei, né, nas duas primeiras lives, eu tava com o jogo todo em inglês. Então, tava ainda mais difícil, né? E, cara, quando eu terminei a segunda live, eu senti que eu ia parar. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir jogar o jogo dessa forma. Porque eu não tô conseguindo entender. E isso que ainda tinha o Gwent, né? Eu não tô conseguindo entender o jogo e eu vou acabar desistindo. Então eu fui, comprei uma versão em português e tudo mais, e aí começou a fluir. Eu falei assim, quer saber? Eu vou dar um passo pra trás para dar dois na frente depois, né? Então comecei a jogar no normal. E, cara, eu acho que isso foi bom, sabe? Eu não senti que eu perdi tempo, sabe? Eu não senti que eu perdi tempo. Porque eu fui aprendendo a usar as coisas de uma forma mais lenta. Eu fui explorando o mapa. Ó, foi difícil, não é que eu chegava lá, via o bicho, matava o bicho, acabou. Não, eu morria bastante, até eu saber usar as poções.
até eu aprender tudo isso, levou um tempo, sabe? Então, eu acho que você jogar na dificuldade que você prefere jogar faz toda a diferença, sabe? E eu sabia que quando eu fosse jogar o NG+, eu ia ter deixado o troféu pra trás, que foi o caso, e eu sabia que eu ia fazer o NG+, no Marcha da Morte. E que o nível do meu personagem ia ser acompanhado pelo nível dos monstros. Então, eu não lembro exatamente que nível que eu comecei, não sei se foi 45, sei lá, alguma coisa assim. E o jogo tava no mesmo nível e logo no começo eu já senti que ia ser realmente difícil, sabe? Os bichos arrancou uma lapa de vida minha, mas, cara, eu tava preparado, entende? Eu já sabia jogar o jogo. Eu já tinha um equipamento foda, eu sabia usar esquiva, sabe? Eu já tinha a questão dos mutagênicos lá, eu já sabia quais habilidades pegar. Isso tudo faz a diferença. Aí eu consegui aproveitar o jogo no Marcha da Morte também. O jogo ele realmente é difícil, mas ele não foi tão difícil porque eu tava usando a espada também da Irondite. Então, isso tudo contribuiu pra facilitar, mas cara, é que esse negócio de dificuldade do jogo é muito pessoal, né? Eu, por exemplo, eu não tenho problema algum em jogar um jogo no fácil, sabe? Eu não tenho problema algum com isso. E só que ao mesmo tempo, eu também eu sou daqueles jogadores que assim, eu tô jogando no fácil, mas eu vou jogar no mais difícil também, sabe? Então, eu sou desses. Nesse caso aqui eu joguei no normal porque eu queria jogar no normal mesmo, né? E quando eu fui fazer o NG+, no Marcha da Morte, eu já tava assim, apreensivo, tudo mais. E, cara, foi naturalmente, sabe? Foi naturalmente. Teve trechos que foi realmente desafiador, cara, que apareciam uns bonecos lá que me dava hit kill. E nossa, esses momentos aí foram difíceis. Eu tinha que ter uma estratégia perfeita, eu tinha que me defender perfeitamente, eu tinha que esquivar perfeitamente, eu tinha que atacar perfeitamente. Então, sabe, isso elevou ainda mais a minha experiência. Não foi como se assim, ah, eu sei tudo do jogo, agora vai ser fácil. Porra nenhuma. Vai ser difícil ainda. Vai ser difícil. Porque, pensa, você tá no nível foda, você tá no nível acima dos monstros. Mas os monstros estão te dando hit kill, sabe? Você fica tipo, mano, mas que caralho que tá acontecendo? Sabe? Isso é uma forma do jogo mostrar que ele é um jogo difícil. E você tá jogando num nível foda, entende? E eu acho que isso é muito foda também. É muito bem pensado no jogo, sabe? E a primeira vez que eu joguei aqui, né? No normal mesmo, eu queria muito ser um espadachim, sabe? Eu tava pensando que eu tava jogando Dark Souls, que eu tava jogando Nioh, sabe? Só que no Marcha da Morte, eu aprendi que eu queria ser um alquimista, que eu queria usar magia, sabe? Eu não queria só usar espada, em que eu poderia usar muitas outras coisas como recurso, sabe? E que isso facilitou ainda mais o jogo pra mim. E, cara, eu, mesmo já tendo zerado o jogo ainda tinha uma última lição pra me ensinar. E eu acho que não são todos os jogos que fazem isso, entende? E eu acho que isso tudo é o que faz o jogo ser tão especial, tão marcante pra mim, né? E uma coisa que eu já queria dizer pra trazer um desfecho aqui pra esse vídeo é que, cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo foi lá em 2018. E eu peguei emprestado do meu primo. Eu cheguei a jogar bastante dele, mas assim, não avancei tanto na história. Eu não cheguei em Novigrad, por exemplo. E joguei bastante, assim, mas que eu jogava numa TV pequenininha, aí tava ruim pra enxergar, eu tava com um problema de vista também, meu óculos já tava extremamente defasado já, então eu acabei não aproveitando tanto assim do jogo, sabe? Mas mesmo assim eu vi qualidade naquilo, sabe? Eu consegui, foi assim, cara, esse aqui é um jogo foda, mas que eu acho que talvez não seja pra mim. Então eu acabei dropando, eu larguei o jogo. E com o tempo, eu fui mudando o meu estilo. Que assim, em 2019, no ano da pandemia, foi onde eu comecei a jogar esses jogos mais difíceis,
Foi onde eu comecei a jogar Nioh, por exemplo. Foi onde eu comecei a jogar Dark Souls, né? Eu comecei a conhecer esses jogos, assim, sabe? E nesse momento em que eu peguei pra jogar o The Witcher de novo, eu já zerei o Demon Souls, os 3 Dark Souls, os 3 Nioh, o que mais que eu já joguei desse estilo? Enfim, foda-se. Eu já zerei esses jogos, então assim, eu me senti mais à vontade pra jogar ele, né? E teve uma batalha contra uma bruxa aquática lá, que ela tava num nível que era só interrogação, né? Ou seja, ela tava no nível fudido. Aí o que que eu fiz? Eu encarei a luta como se fosse um boss de Souls-like, sabe? Então eu chegava perto, dava uma estocada e ficava desviando, ficava fugindo. Tacava fogo nela, porque ela stunava quando eu tacava fogo. Aí ia lá e dava um golpe. E cara, eu derrotei ela dessa forma, foi de primeira. Eu derrotei ela dessa forma porque eu utilizei uma coisa que eu aprendi. Então, essa bagagem com esses jogos também me ajudaram a superar esse desafio aqui, sabe? Não que esse jogo ele seja mais difícil do que Nioh e o Dark Souls. Não acho que seja mais difícil. Ele talvez seja mais complexo, de fato. Talvez seja mais completo também, né? O sistema de builds dele e tudo mais. Não sei, não sei. Posso estar falando merda, mas foi o que eu senti, né? E, cara, que bom que eu insisti em jogar esse jogo. Teve uma outra vez que eu tentei começar ele e eu acabei largando logo no começo, né? Eu cheguei na batalha contra o Grifo lá e eu parei de jogar porque, não quero jogar essa porra, não. E que bom que eu insisti, sabe? Que bom mesmo. E tem um inscrito no canal, que é o Dudes, que é o jogo favorito da vida dele isso daqui. E eles sempre ficavam me falando, você tem que jogar The Witcher, você tem que jogar The Witcher, tem que jogar The Witcher. Eu platinei o The Witcher versão PS4, versão PS5, versão em árabe e tudo mais, o caralho todo. Eu falei assim, porra, é impossível que uma pessoa que goste tanto desse jogo, né, e o jogo seja uma merda. É impossível isso, sabe? Aí eu falei, não, eu vou jogar esse jogo, eu vou dar uma chance, né? E eu só fui. E, cara, de verdade, eu não me arrependo em nenhum momento mesmo. Eu até tive uma ideia diferente. Pra quem já viu os outros 2 vídeos desse quadro, que é Até a Última Conquista, esse aqui tá sendo um vídeo bem diferente, onde eu não tô falando exclusivamente de eu fiz tal coisa e ganhei tal troféu. Não, acho que eu relatar a minha experiência, falar dos troféus também, falar dos pontos do jogo que são bons, eu acho que tudo isso contribui pra ter uma história mais legal, sabe? Eu acho que esse quadro, o que eu quero fazer com que ele seja, o que eu quero que Até a Última Conquista represente é a história que eu tive com aquele jogo, sabe? Até a Última Conquista é porque eu fui atrás de todos os troféus do jogo pra experienciar o máximo que aquele jogo quer me oferecer, sabe? E eu sei que vai ter jogo que vai ser meio merda, né? Mas eu acho que eu comecei esse quadro com Devil May Cry, que é um jogo que eu gosto bastante. Eu fiz o Assassin's Creed Revelations, que é um jogo que eu amo também. E eu acho que esse jogo aqui que eu aprendi a amar e que faz parte... Nossa, eu não vou rejogar ele tão cedo, né? Porque é um jogo extremamente longo. Mas que, cara, eu terminei ele, eu fiquei depressivo. Eu fiquei uma semana assim, tipo, mano, eu não quero jogar mais nada. Porque parece que eu cheguei no auge, sabe? Parece que eu cheguei no auge. E eu sei que não é bem assim, é mais uma sensação momentânea, talvez, que acabe passando. Mas que eu acho que Até a Última Conquista, nesse jogo, cara, ela fez total sentido pra mim. E é um jogo incrível. É um jogo incrível de verdade mesmo. Eu fiquei pensando em formas muito fodas de encerrar esse vídeo, né? De como encerrar essa jornada aqui. E, cara, a verdade é que assim, eu acho que eu posso fazer o que for. Eu posso falar o que for e não vai... Acho que eu não vou conseguir descrever
o sentimento que eu tive no final, sabe? De tudo isso que simbolizou, sabe? Então, acho que fica muito a pergunta. Depois de 100 horas, né, jogando esse jogo, por que The Witcher 3 ainda é inesquecível? Sabe, eu fiquei muito pensando nisso. Ou então, tipo, até em outro jeito, falei assim, cara, eu platinei o The Witcher 3. E agora? Eu preciso falar sobre esse jogo? Cara, eu preciso. Tem muita gente que. Eu já vi muito vídeo do pessoal falando desse jogo e tudo mais. Mas eu acho que o fato da experiência. Cada pessoa ter uma experiência diferente. É o que deixa o jogo ainda mais especial e é o que torna um vídeo diferente, sabe? Você pode terminar esse vídeo agora e ver o outro vídeo que você vai ver que é uma experiência diferente. Porque a maneira que eu joguei esse jogo, que eu encarei esse jogo, cara, foi como se assim, uma coisa que eu precisasse, entendeu? Uma coisa que eu precisasse. É como se, tipo assim, eu tivesse numa sensação de que eu queria experimentar algo novo e o jogo me entregou o que eu queria e ainda mais, entende? Ele me entregou roteiro, ele me entregou personagens, construção de mundo, escolhas, trilha sonora muito foda, direção de arte muito foda, narrativa muito foda, mecânicas muito foda, sabe? Ele me entregou tudo que eu queria. E era um misto de sensação que às vezes eu queria só ficar admirando o jogo. Sabe, eu tava lá lutando com os bichos, só que eu queria ouvir a música, eu queria ver a paisagem que eu tava lutando, eu queria ver tudo. Então, assim, esse jogo, cara, ele é um jogo que ele é perfeito. Perfeito. Acho que não tem uma descrição melhor, sabe? Por mais que, eu não gosto desse jogo e tudo mais, mas acho que eu tenho que deixar bem claro que isso aqui foi a sensação que eu fiquei, entende? Então, se eu falo que é um jogo perfeito, essa é a sensação que o jogo me fez sentir, sabe? E ao mesmo tempo em que o final verdadeiro traz o Geralt podendo descansar, eu sinto que, cara, eu fiz tudo o que o jogo tinha a oferecer e, cara, foi uma baita de uma experiência. Uma baita de uma experiência. A DLC Blood Online, eu acho que facilmente talvez tenha sido a melhor DLC que eu já joguei, cara. Facilmente, facilmente. E, cara, é um jogo magnífico. E se você gostou desse vídeo, cara, dá like. Comenta aí o que esse jogo ele trouxe pra você, o que ele fez você sentir. Você gosta desse jogo, você não gosta desse jogo? Qual que é a sua experiência com ele? Eu vou gostar muito de ler sobre e falar sobre isso, falar mais do que eu já falei, né, sobre isso. E, cara, se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar bastante também. E se inscrever no canal, que é sempre bom. E muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Eu fiquei muito contente, de fato, de jogar esse jogo, de ter platinado ele. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo, porque foi uma coisa que eu fiz de coração mesmo. Foi um jogo inesquecível, né? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até mais.